Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lições pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, as pessoais, devem colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se. Para ceder aos nossos desejos, neste caso, sua visita apenas fica adiada. Então, isso é importante que a gente entenda. Os espíritos trabalham, eles têm missões para cumprir, eles têm tarefas a fazerem. E aí a gente quer aquela comunicação, naquele momento ele está em outra tarefa, em outras missões, e não pode nos passar aquela mensagem, não pode vir nos trazer aquele conforto naquele dia. Nós estamos falando aqui, logicamente, de espíritos superiores, espíritos bons, espíritos que já estão familiarizados com os trabalhos espíritas. Mas os demais terão outras possibilidades, outras impossibilidades, outros empecilhos pelos quais eles não poderão comparecer no dia aprazado e no local da evocação. Há também a sua própria situação, se bem que o estado de encarnação não constitui obstáculo absoluto, pode representar um impedimento. Em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores, e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Essas são outras circunstâncias aqui. Então, você quer evocar o espírito, ele não pode vir porque ele está encarnado, e naquele momento ele está trabalhando. Mas se ele estiver dormindo naquele horário da comunicação, ele pode vir. Mas devemos abstermos-nos de evocar espíritos encarnados, pelas consequências para o espírito que a gente está evocando, como para os médiuns e para o evocador. Porque se você evoca um espírito que está encarnado, dependendo da hora, do dia ou da noite, das atividades que ele estiver fazendo, você pode colocá-lo em risco, você pode colocá-lo em situação que poderia ser evitada. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no mundo errante, no estado errante. Mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. E aqui nós temos que fazer o entendimento. No nosso planeta Terra, a grande maioria dos espíritos, estando dormindo, dependendo da distância, não poderão comparecer. Em outros planetas mais felizes, onde já estão as pessoas todas já estão mais espiritualizadas, já estão mais desenvolvidas psiquicamente, mais habituadas a lidar com o mundo estranho, então isso pode acontecer com mais facilidade. Tenhamos todo o cuidado e abstenhamos-nos de evocar quem a gente tenha certeza que está vivo. As causas estranhas residem principalmente nas causas de natureza do médium, da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objeto que se tem em vista. Isso aqui a gente já falou. Então, a natureza do médium vai trazer problema, também o da pessoa que evoca, o meio onde ambos estão. Enfim, existirão várias situações, vários objetivos que vão fazer com que o espírito não queira ou não possa vir, seja por impedimento, por motivo de trabalho, ou porque alguém proibiu, não vá passar essa mensagem agora, não pode, não deve. Alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Então, muitos médiuns recebem a comunicação daqueles espíritos que estão próximos a ele, da família dele. E para treinar o médium, vai existir a série de possibilidades ou de não possibilidades. E todos terão que fazer o possível para se adequar às regras estabelecidas pela espiritualidade superior, que Kardec muito bem soube selecionar, sobre classificar, e nos deixou essa pérola de ouro, ou essa pérola de diamante, vamos dizer assim, na linguagem figurada, porque a doutrina espírita é uma luz quintessenciada para a nossa existência, para o futuro de nosso espírito.
Então, os espíritos, normalmente, quando o médium está treinando a escrever, ele trabalha mais particularmente com seus espíritos familiares. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isto da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão, que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode torná-lo, por intérprete, com prazer ou com repugnância. Então, tem um médium que... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os espíritos familiares podem ser mais ou menos elevados que o médium. Então tem espírito familiar que fica junto da família ali, que tem mais evolução, outros que têm menos evolução. Alguns médiuns estão aptos a servir de intermediário a vários espíritos, outros apenas os seus espíritos familiares. Os sofredores, cada médium tem a sua particularidade. Tem seus conflitos, tem as suas possibilidades, tem as suas conquistas espirituais. Podendo isto, na simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre um espírito chamado. E aí vem outro detalhe, que às vezes o espírito, a estrutura psíquica do médium, pode causar uma repulsão ou uma atração para o espírito chamado. Estejamos atentos e estejamos vigilantes. E aí, de acordo com essa possibilidade que existe, dessa atração ou repulsão com o espírito do médium, pode torná-lo, por intérprete, com prazer, ser um espírito simpático, ou com repugnância. Às vezes o espírito, por falta de médium, vou passar a mensagem para isso aqui mesmo, mas ele repugna aquele médium. Complicado, né? O espírito ainda não se educou. E é importante que o espírito se eduque. É importante que o espírito busque a sua transformação íntima, sua transformação moral, para que um dia todos nós estejamos agindo, conversando e trabalhando, unidos num só ideal, o ideal do Cristo, compreendendo que todos, independente dos teatros da vida que interpretamos aqui, somos filhos de Deus. Isso também depende da abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. A gente já citou, dependendo das qualidades do médium, da condição íntima dele, do tipo de mediunidade que ele tem e de suas possibilidades mediúnicas, vai ter uma comunicação mais tranquila, mais ostensiva, mais fácil, ou uma menos tranquila, menos ostensiva e menos fácil. Depende do médium e também depende do espírito. E o que é mais importante, do local onde ele está. Ninguém vai querer receber espírito no meio da rua, ninguém vai querer receber espírito na casa de um amigo. Vamos ter as devidas prudências, os devidos cuidados. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Então, para que o espírito venha se comunicar, obviamente, ele vai ser mais explícito, vai passar a mensagem melhor quando o médium é um bom espírito que não oferece nenhum obstáculo ao espírito. O médium vai e recebe a mensagem naturalmente, com muita facilidade, com muita propriedade, ao passo que outros médiuns terão essa dificuldade, terão as dificuldades inerentes a passar, a receber e passar uma boa mensagem, seja por questões culturais, ou seja por questões de educação mesmo, de aprimoramento, ou de simpatia com os espíritos. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais faculdade tem o médium para escrever, quanto mais facilidade tem o médium para escrever, ou para se exprimir, tanto mais se generaliza suas relações com o mundo espírita. Isso é importante a gente entender. Então, se tem igualdade de condições morais, quanto mais
facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. Então, quanto mais o médium consegue aprofundar no mundo espiritual, consegue se aprofundar no mundo dos espíritos, mais sintonizar melhor, então ele vai conseguir receber mensagens dos bons espíritos ou dos espíritos superiores. Depende da suscetibilidade e das possibilidades do médium para que ele mantenha a sua vibração em alta e receba as mensagens que se propõe a passar. Que possamos ser bons mensageiros do Evangelho, bons mensageiros do Livro dos Médiuns e bons mensageiros do Cristo aqui na Terra. Depende de nós construirmos e edificarmos um mundo melhor. Depende de nós construirmos e edificarmos um mundo que nos dará base e sustentação para retornarmos à Terra na próxima encarnação com mais segurança e com um exército de espíritos amigos ao nosso lado. Força e perseverança para todos nós, vigilância acima de tudo, e a reforma íntima é essencial para que a gente consiga isso.